Olá, eu sou a professora Camila Assunção, sou professora de Educação Infantil aqui do Colégio EB Objetivo. O tema que nós vamos abordar hoje vai falar sobre inteligência emocional. E o nosso projeto vai falar um pouquinho sobre emoções. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a nossa coach de Educação Infantil, Cíntia. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho para a vida de cada um. Então, você pode explicar para a gente qual a importância, Cíntia, de estar trabalhando a inteligência emocional na educação infantil, de estar trabalhando com a família? Nossa, Camila, trabalhar a inteligência emocional, eu acho que ela é importante em todas as fases da nossa vida, né? Muitos de nós adultos, às vezes, estamos em busca desse equilíbrio. Porque o que é inteligência emocional? É o nosso autoconhecimento, é o nosso autodesenvolvimento. É a gente se entender como ser humano, como ser único, pensante. E quando a gente consegue levar isso para a criança, imagina que tudo que ela aprende na infância, ela vai carregar por toda a vida. Então, qual é a contribuição que você, como professora, os educadores têm hoje na formação do caráter dessa criança? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, a gente vai além das emoções e das sensações. É contribuir para o desenvolvimento total dela, cognitivo, intelectual, emocional. E quando você me convidou para participar do projeto, eu fiquei empolgada. Já fiquei pensando em como fazer, o que a gente poderia trazer. Então, quando você apresentar agora o seu projeto, a gente pode desenvolver melhor o tema, né? Quando você me apresentou os pods, por exemplo, das emoções, o que você queria trazer para as crianças? O que você pensa em trabalhar? Então, o potinho das emoções, cada potinho vem separadinho por cores e cada potinho tem o seu sentimento, né? Nós temos o amor, a raiva, a calma, a alegria e o medo. De imediato, em sala de aula, os potinhos vão permanecer em sala. E o aluno vai trazer esse sentimento para a sala. Pode ser numa roda de conversa, numa brincadeira, numa leitura de um livro. Então, a intenção é que o aluno levante e coloque o sentimento que ele está sentindo naquele dia dentro do potinho. Olha que legal! Parece uma atividade simples de educação infantil. Mas você consegue ver o que tem atrás de tudo isso? Consegue, né, Camila? Sim. Com certeza você consegue. Quando eu pergunto para os meus alunos, né, para essas crianças que a gente está trabalhando, de acordo com o texto, com o livro, ou simplesmente num diálogo aberto, o que ele está sentindo, e de repente ele me diz que ele está sentindo alegria, então eu peço para ele, provavelmente você vai pedir para ele manifestar, né? Alegria por quê? O que você está sentindo? Então é muito interessante. E quando é um sentimento positivo, ele vai ter a chance de falar como ele está se sentindo bem, o que aconteceu de bom, o que significa alegria na vida dele. Muitas vezes, nós como pais, e às vezes até educadores, não temos tempo para ouvir. Exatamente. A gente faz a pergunta, como é que foi na escola hoje? E aí a criança responde, tudo bem, o que a gente aceita? Ok, tudo bem, e continua fazendo os nossos afazeres, e bora, né? Fazer almoço, e trabalhar, ir para o médico. E o tudo bem fica aceito. Neste caso aqui, especificamente, não. Você está se sentindo alegre por quê? Exatamente. Como é se sentir alegre? E isso é legal. Agora, vamos pegar aqui a tristeza. Ou a raiva. A raiva deve ser o vermelho. Aí, quando eu pego a raiva e a gente vai trabalhar essas sensações, e eu pergunto para essa criança, como você está se sentindo hoje? E às vezes, Camila, ela vai ficar acanhada, ela vai abaixar os olhinhos, você sabe disso. E a gente vai perguntar, criança, o que você está sentindo? E ele vai dizer, ai, professora, eu estou com raiva, ou eu estou com medo. E parece, às vezes, é importante você saber, pai, mãe, responsável, que sentir raiva não é ruim. E é isso que a gente quer trabalhar aqui. Muitas crianças, às vezes, quando a gente pergunta, você está com raiva? E ele fica assim... Porque parece que é proibido sentir raiva, e não é. É um sentimento inerente a nós, seres humanos. Sim. Então vamos falar da raiva, vamos falar da tristeza. E quando ele pega e fala sobre o que ele está sentindo, o que significa raiva naquele momento da vida dele, você convida ele para levantar e ir até o pote, abrir e colocar o sentimento de raiva dentro dele, automaticamente você está ensinando essa criança que ela tem que se movimentar. Né? Sair da zona de conforto dela. Você está com raiva? Ok, tudo bem. O que você quer fazer com a raiva? Quer colocar lá no pote para a gente conversar, para a gente falar? Sim. Aí ele levanta e vem. Percebe
que ao levantar ele está gerando todo um movimento, né? O cérebro dele começa a captar, Camila, que a partir daquele momento, quando ele sentir raiva, tristeza ou alegria, ele pode se posicionar, ele pode dizer o que aquele sentimento reflete ou gera dentro dele. E o melhor de tudo é que ele pode tomar uma atitude em relação a isso. Sim. E aí você lança a pergunta, você quer continuar sentindo raiva ou não? O que é que você quer fazer com ela? Olha, que mágico! E é bem interessante que o pai pode estar trabalhando isso em casa também, né? Muito, muito. Seria fantástico e perfeito se cada um de vocês tivesse dentro de casa o conjunto de potes. E não precisa ser assim, esse tão elaborado como a Camila criou. Pode ser pote que a gente tem em casa, aproveitar inclusive para trabalhar a reutilização, a reciclagem. Sim. A gente pode estar usando uns potinhos de maionese. De Toddy. De Toddy. Pode usar também, aqui nós usamos... requeijão, né, Camila? Sim, aqui nós usamos lã, mas você pode usar papel colorido. Você pode estar usando botões também, que é bem legal. Até EVA cortadinho. EVA cortadinho também fica super legal, fica trabalha bem colorido. Trabalha a criatividade, o mais de tudo. É muito legal isso. A gente trabalha as relações afetivas. Sim. Às vezes você não está irritado, você não está estressada, você não está cansada. Você é mãe, mas olha que legal, você também fica triste. Às vezes você também tem esses sentimentos que não são tão legais. E por que a gente não fala disso com os nossos filhos, né? A gente mistifica muito a raiva, a falta de paciência, sim, né? E é legal trabalhar isso com o seu filho, vai aproximar, vai criar um laço afetivo muito legal, que nesse momento parece só uma brincadeira, mas não é. Lembra que eu falei lá no começo, tudo que é feito, aprendido agora na infância, ele vai levar por toda a vida. E lá na adolescência isso vai fazer muita diferença, quando ele souber que pode contar com você para falar sobre as alegrias, as tristezas, as dores dele. Vai praticamente tirar o nosso filho do abismo, sabe? Sim. Estreitar uma relação que agora começa numa brincadeira, mas depois gera uma confiança muito grande, Camila. Sim, você poderia também falar para nós um pouquinho sobre o medo? Porque o medo aparece muito na sala de aula, principalmente com os pequenininhos. Minha turminha tem 4 anos, que é o Infantil 2, e eles têm muito medo, às vezes, de expor o sentimento que eles estão sentindo naquele dia. Você pode falar para nós assim um pouquinho de como abordar eles, de como conversar com eles? Olha, Camila, o medo é o que tem preservado a nossa espécie, né? A gente sente medo quando a gente percebe que há um risco, é uma sensação natural. Muitas vezes ele sente o coraçãozinho dele acelerar, a mãozinha suar, o corpinho trava. Então ali você já percebe que tem uma sensação de medo. E a gente precisa olhar também para um outro lado, por que é que o medo paralisa? Né? Será que às vezes a gente está bloqueando ele para falar assim, não precisa ter medo? E ele está dizendo, mas eu não quero balançar porque eu tenho medo. Para que medo? Que bobeira, né? O medo não é uma bobeira. O medo para essa criança de ver um bicho em cima do guarda-roupa, de visualizar alguém na sombra de uma toalha estendida. Então ele não quer nem abrir, nem tirar o cobertorzinho da cabeça porque ele vê alguém. E aí eu digo para ele, isso não existe. Existe sim. O medo é uma coisa muito real, por isso que ele dá a nós sensações físicas. Como que eu trabalho? Você está com medo? Medo do quê? O que você sente, Mariana? Eu vejo que tem monstros no meu guarda-roupa. Alguém aqui mais vê monstro em guarda-roupa e você vai ver as mãozinhas levantarem. Verdade. Entendeu? Nessa idade eles vêm. E como que é o seu monstro? Então eu pego um livro de repente de monstros e mostro. É parecido com esse? E você vai ver a criatividade deles, né? O meu é desse tamanho, o meu tem essa cor. Então eu começo a desmistificar, Camila. Legal, você já identificou como é o seu monstro. O que ele faz você sentir? Porque o que está atrás do medo é o sentimento que eu tenho dele. Às vezes esses sentimentos, essas criações imaginárias, e é muito real para eles, pode trazer para nós dentro de uma sala de aula, num consultório, informações importantes sobre algo real que aconteceu na vida dele e que gerou ali um trauma ou que gerou uma insegurança, e ele está reproduzindo isso em várias outras áreas onde não tem perigo, onde não tem medo. Sim, né? Verdade. E é legal essa questão do medo a gente trabalhar o seguinte também, Camila. Uma vez meu pai bateu o carro e agora eu tenho muito medo de viajar porque vai bater o carro de novo. Não é verdade. Quantas vezes você saiu de carro? A gente tem que pegar as evidências de tudo que aconteceu de bom
e aquela única experiência ruim para dizer para ele, olha, fazer um desenho de uma balança. Quantas vezes você saiu de carro e aconteceram coisas legais? Aí ele vai escrevendo. Quantas vezes aconteceu o acidente? Uma. Olha, faz sentido você ter o medo em relação a isso, porque o medo precisa ser apurado, tem que chegar perto do real. E aí quando ele sente essa segurança, ele começa a fazer sentido na cabecinha dele, sabe? Tem uma aluna, uma paciente do nosso consultório, que ela tem muito medo de não tirar 10. Olha, ela quer tirar o 10. É a maioria, né, dos alunos. O seu ainda não tem essa preocupação com nota, né, Camila? Mas os maiorzinhos têm medo de não ir bem na prova. E aí chegou ela lá esses dias, eu falei, você quer 10 numa prova? Quero, então faça uma prova aqui comigo, dei várias questões para ela. E aí eu falei assim, nossa, você foi muito bem. E dei um 10 e assinei. Ela ficou tão feliz, então você pode tirar do seu filho, você do seu aluno, um medo que às vezes não está na sua área, mas você movimenta nele a sensação de que ele pode. E aí o medo diminui. Ah, legal, Cíntia. Cíntia, você também pode falar um pouquinho para nós sobre o seu trabalho? Você é coach infantil, família? Eu sou coach infantil, familiar. Adoro trabalhar com mães. A família realmente é algo que me faz suspirar, sabe? Que me faz brilhar os olhos. Porque eu vim para essa área do desenvolvimento humano por conta das minhas filhas, das relações e dos sentimentos que eu queria trabalhar nelas. E foi uma coisa muito pessoal, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E foi dando certo, eu fui aplicando no sobrinho e deu mais certo. Aí nos hospitais que eu ia com a minha filha, eu ajudava as mamães a entender aquelas relações, parar com aquelas birras, entender o sentimento daquela criança e funcionava. E aí eu fui estudando, me tornei especialista em inteligência emocional. Fiz vários cursos na área, estou fazendo um pós em psicopedagogia, porque cada vez mais a gente vai se encantando por esse universo infantil. Então o meu trabalho é acolher famílias, crianças, adolescentes, né, mães que estejam com dificuldades em se relacionar com esse filho, ou que por algum momento perdeu o vínculo com essa criança ou com esse adolescente, quer resgatar, trabalhar todas essas questões emocionais, né? Que é muito importante. Muito importante para a vida toda. Como é que a gente pode tornar a sua vida mais fácil? Como é que a gente pode tornar essas relações menos complicadas? É isso que a gente na Casa da Madrinha faz. Que legal, Cíntia. Quero agradecer por você ter participado desse vídeo, dado essa dica para os pais, não só para os pais, mas também para os educadores. A dica do pote também fica para você, educador, pai também, faça em casa, faça um momento com seu filho, com seu aluno. Eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados, porque vai ser um momento prazeroso, né, Cíntia? Não tem certo e errado, sabe? Não tem, de você estar conversando com seu filho, com seu aluno, ele colocar a emoção de algo tão simples, às vezes, que aconteceu naquele dia, né, tá trazendo para você, professor ou pai, e expondo isso, né, resgatando o diálogo, sim, né? Que é muito difícil. Para a família falar. Eu, para encerrar, posso, me deu uma ideia aqui, Camila. Eu desejo para vocês simplesmente uma pitadinha de amor, porque com ela a gente consegue construir, refazer, programar, educar verdadeiramente. Acho que basta isso para que todo o resto funcione. Muito obrigada.